Boa noite, amigos. Prazer estarmos juntos aqui mais uma vez na Casa Espírita, buscando aquelas informações que possam nos auxiliar no entendimento da vida e no nosso cotidiano, nas nossas decisões, naquilo que temos que efetivamente fazer aqui neste planeta. Aisha era uma jovem palestina, vivia na Cisjordânia, uma vida de jovem, como todos nós vivemos na nossa juventude, com sonhos, com desejos. Aaron já é um senhor, pai de família, israelense, e vivia em Jerusalém. Também com desejo de ter uma vida tranquila, criar seus filhos, brincar com seus netos. No ano de 1999, alguns fatos que aconteceram uniram esses dois destinos, aparentemente tão distantes um do outro. Aisha tinha um irmão, jovem como ela, que fora morto pelo exército israelense. Exército israelense que fazendo um contra-ataque, vamos dizer assim, em represária a um ataque terrorista dos palestinos em Israel. Aaron, judeu de Israel, teve um filho morto no mesmo ano, no Líbano, por um atentado terrorista provocado por extremistas palestinos, que era uma resposta ao ataque do exército israelense. Histórias comuns naquela região, especialmente, de tantas disputas fratricidas. Famílias com desejos de ter vidas comuns, de terem vidas que podiam conquistar a alegria de ver seus filhos crescendo. Aisha perdendo seu irmão, Aaron perdendo seu filho. E vidas destruídas pela violência insana do ser humano. Famílias enlutadas, cidadãos não comprometidos com a violência assassinados, cidades destruídas. A maioria das pessoas que passa por uma situação dessa, onde vê o seu ente querido ser morto por um ato de violência, seja ele qual for, numa guerra ou em algum assalto, alguma coisa dessas, normalmente se colocam do lado e aumentam as estatísticas daquele que procuram, através do ódio, do desejo de vingança, conseguir aplacar a sua dor. Aaron e Aisha, ela palestina, ele judeu, poderiam ser mais dois a se somarem nessas estatísticas e aumentarem o poder e a guerra fratricida que acontece naquele povo que tem a mesma origem, lá no Oriente Médio. Utilizando de uma lei que sabemos não é a lei correta, mas que nós mesmos utilizamos no nosso dia a dia de uma forma ainda muito intensa. Olho por olho, dente por dente. Você tirou o meu filho, eu tenho direito a tirar o filho de você. Você me ofendeu, eu tenho direito a lhe ofender. Você me traiu, a mesma moeda eu vou pagar na traição. É uma lei tão antiga e já em desuso pelo conhecimento que o ser humano devia ter, mas está em pleno uso pelas imperfeições que nós ainda trazemos dentro de nós. Mas Aaron e Aisha, mesmo vivendo neste contexto bélico tão intenso no Oriente Médio, tomaram uma decisão diferente. Cada um no seu mundo, no seu país, mas decidiram que chega de sofrimento. Ou seja, alguém tem que parar com isso. Não podemos continuar mais
ódio, fomentando mais ódio e mais violência. E resolveram abandonar a ideia do ódio e da vingança contra o povo, entre aspas, inimigo. E resolveram, apesar e por causa da dor, trabalhar para promover a paz e a aproximação desses povos. Entraram em uma ONG que já havia sido fundada, a ONG chamada Fórum das Famílias Enlutadas. Era o fórum que juntava as famílias que haviam perdido seus entes queridos nesta guerra, neste conflito. Mas o mais interessante dessa ONG é que ela juntava esses dois povos inimigos e eram compostos por 500 famílias. 250 famílias israelenses e 250 famílias de palestinos. Então, uma ONG que juntava os dois lados dolorosos dessa guerra, desse conflito, para que juntos eles pudessem quebrar essa corrente de ódio, de vingança, de agressão, vingança, agressão e vingança, para diminuir, dentro das suas possibilidades, a violência na região. Romper esse ciclo interminável até que se termine desta guerra. O foco desta ONG, ao juntar as famílias, que já todos haviam perdido algum ente querido pelo ataque do inimigo, era trabalhar em cima do jovem. Desenvolver através de um diálogo, de um trabalho de solidariedade, de uma convivência, o aprendizado para aqueles povos, para aqueles jovens especialmente, porque o velho, o adulto, já talvez profundamente dolorido com essas situações, não conseguiria trabalhar dentro de si essa proposta nova. Mas para aprender a conviver com as diferenças de uma forma fraterna, entendendo que o outro pode pensar diferente de mim, mas não necessariamente ser o meu inimigo. Aprender a viver com tolerância para poder garantir um futuro melhor às gerações que viriam. Esta ONG trabalha de uma forma bastante interessante. Vai nas fábricas, nas escolas, nos centros comunitários e fazem palestras promovendo esta cultura da fraternidade, do entendimento e da convivência pacífica. Uma brasileira chamada Júlia Baixa, ela fez um documentário muito interessante sobre essa história que estamos colocando. O nome desse documentário é Ponto de Encontro. É um documentário que está disponível, inclusive, na internet. É possível a gente acessar. Ele é muito belo, assim, conta um pouco da história desse conflito, né, a história mais recente desse conflito, o quanto ele prejudica o cidadão comum, especialmente, o quanto ele destrói os sonhos de muitos por uma violência insana, mostra o lado trágico dessa violência, sendo o principal vítima o cidadão. Mas mostra também o trabalho desta ONG, e a força que ela tem nesse processo. O Fórum das Famílias Enlutadas, em determinado momento, ele ganhou um destaque mundial na imprensa, ganhou vários prêmios, na ONU, inclusive. E realmente é um trabalho já de alguns anos, ainda é um trabalho pequeno, mas que traz e fomenta uma esperança de trazer uma solução para este ambiente tão difícil que vive os nossos irmãos no Oriente, de uma guerra que aparentemente não tem solução. O que mais chama a atenção neste trabalho, nesta ONG, é o desprendimento das pessoas que perderam um ente querido pela violência, pelo assassinato, pela explosão de uma bomba, mas se desprenderam
do sentimento da vingança. É a opção por um outro caminho, a opção pela tolerância. E esta opção pela tolerância, que eles vão demonstrando, apesar da dor que enfrentaram, que não são alguém que está na teoria somente, mas na prática da dor, eles promovem um efeito multiplicador na busca da paz. Colocam na mente dos outros a possibilidade da paz. E é interessante como eles trabalham nessas palestras, nessas atividades. Quando Aron e Aisha se abraçam, ela palestina, ele judeu, contam suas histórias, as suas dificuldades, as dores, mas mesmo assim se abraçam, se confraternizam, se mostra possível a paz entre esses irmãos. E este gesto de carinho entre dois que poderiam ser inimigos entre si, tem um efeito muito maior que a assinatura de documentos de paz, que são apenas assinaturas logo para serem quebradas em um outro conflito qualquer. Uma proposta para a paz. Como conquistarmos essa paz? O porquê ainda das guerras? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 742, faz uma pergunta muito direta aos espíritos, sem subterfúgios. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Por que nós ainda guerreamos uns com os outros? Guerra no sentido amplo e guerra no sentido individual também. Podemos colocar na resposta dos espíritos. Os espíritos nos respondem: qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Uma das causas. Ou seja, nós ainda nos deixamos dominar pelo instinto, seja de sobrevivência, seja de conservação, pelo instinto que ainda faz parte do ser nosso, porque estamos numa caminhada, mas que já não deveria dominar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. E essa natureza animal tem a predominância sobre a natureza espiritual, que efetivamente nós somos espíritos racionais. E a natureza espiritual, ela se sobrepõe quando a razão, o sentimento, a união dos dois, a inteligência emocional, atua movendo-nos nos nossos comportamentos. Então, enquanto a natureza animal ainda sobrepõe sobre a espiritual, nós ainda teremos conflitos, teremos guerras. E o segundo, a explicação, a satisfação das paixões. Ou seja, o homem ainda entra em guerra por outro, por causa do seu orgulho, do seu egoísmo e das suas vaidades. Enquanto nós não trabalharmos essas mazelas que trazemos ainda dentro de nós, esses instintos aflorados de uma forma tão intensa, o instinto animal, nós ainda não saberemos conviver com o nosso vizinho, com o nosso colega ou na nossa família. Mas os Espíritos nos dizem ainda que ao longo do tempo, à medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas. Para nós vermos se estamos já num processo um pouquinho maior de evolução, comparando conosco mesmo, é só olharmos para as nossas atitudes. Se alguém quer entrar em conflito comigo, e eu de primeira vez já entro, consequentemente, é porque eu ainda estou deixando dominar aquelas imperfeições, o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a natureza animal. Quando alguém quer entrar em conflito comigo, e eu começo a utilizar a razão, o entendimento, começo a pensar e trabalhar aquele sentimento que possa ter provocado em mim um sentimento negativo, eu já começo a dominar a vontade de guerrear com o outro.
Então, é algo possível para nós, e individualmente. E diz, Kardec pergunta na questão 743 ainda, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Que é algo que muitos pessimistas acreditam que não. Que a guerra, sempre vai existir guerra, sempre vai haver conflito, sempre vai ter ideias divergentes, onde as pessoas entram em conflito por causa das ideias. O que os Espíritos nos dizem? Se a guerra desaparecerá um dia da terra? Sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. A resposta dos Espíritos, ela é muito profunda. Não quer dizer que quando todos pensarem da mesma forma, todos agirem da mesma maneira, não. Porque isso não vai acontecer, porque cada um terá a sua ideia, a sua maneira de ver, a sua religião, a sua forma de entender a política. Mas à medida que nós começamos a compreender a justiça divina, e a doutrina nos auxilia muito nesse aspecto, e começarmos a praticar a lei de Deus, a lei de amor, a de compreensão ao próximo, todos nós nos reconheceremos irmãos. Mesmo que o meu irmão pense diferente de mim, porque certamente ele vai pensar. Então, uma proposta para a paz. Não há outra proposta, e ela não é nova, que não seja o perdão. Ao trabalharmos o perdão dentro de nós, nós estaremos nos libertando. Libertando do quê? Do ódio, das mágoas, dos ressentimentos. Porque enquanto nós não nos libertamos desses sentimentos, nós somos escravos deles. Pensem bem, alguém que possa ter ferido profundamente você, seja de uma forma física ou moral, e você não consegue perdoar essa pessoa. Você está vinculado com ela diariamente, 24 horas por dia. Porque o ódio vincula-nos. O sentimento negativo nos vincula ao ofensor. Aquele que é o ofendido e compreende de que a sua caminhada de libertação e de felicidade passa pelo processo de perdão, de uma forma lógica começa a trabalhar dentro de si esse perdão àquele ofensor. Não é fácil, porque para quem passa por, que nem citamos o caso daqueles irmãos lá do Oriente, violências profundas, mortes em família. Mas a gente tem que começar por algum caminho, pela compreensão, pela tolerância, para talvez um ponto mais adiante exercitarmos efetivamente o perdão. Nós sabemos, à luz da doutrina espírita, de que o ódio não acaba com a morte. E se eu desejo a morte daquele que me provocou uma dor, aquele que partiu vai continuar com ódio junto de mim, e esses vínculos vão permanecer por várias e várias reencarnações, até que alguém quebre esse ciclo. É o momento de rompimento e de libertação. O grande receio daquele que perdoa é, mas se eu perdoar, ele não vai pagar por aquilo. Para começar, o perdão começa já não com o desejo de que o outro sofra. Esse seria o verdadeiro perdão. Mas se a gente não consegue entender isso ainda, a gente entende na lei divina, da lei de causa e efeito, de que aquele que provocou algum mal para quem quer que seja, de uma forma ou de outra, ele terá que resgatar aquilo. Talvez através de uma dor semelhante, ou talvez através de um trabalho de amor que ele possa exercitar, mas ele vai ter que resgatar. E não serei eu, nem devo ser eu, aquele que deve cobrar a conta do outro. Quando Jesus diz, perdoa enquanto estás a caminho, quando ele diz amar aos inimigos, é isso que ele quer nos dizer. Enquanto estamos lado a lado, ainda encarnados, de preferência, procuremos perdoar aquele que nos magoou. E se nós formos o ofensor, porque nós também somos, procuremos nos reconciliar com ele, pedir perdão por aquilo que fizemos. Porque é durante esse caminho
que é possível esse perdão de uma forma mais intensa. Que, como dissemos, se um desencarnou com ódio no coração, ele vai continuar do lado de lá, no mundo espiritual, ainda nos desejando a vingança, nos provocando situações desconfortáveis, e a gente às vezes não sabe por quê. Quando Jesus falou amar os inimigos, é uma coisa tão óbvia, porque é uma novidade naquele momento, mas é muito óbvio, porque amar os amigos é muito fácil. Os fariseus faziam isso. Nós amamos aqueles que gostam de nós, que pensam como nós. Isso não é difícil, isso não é proposta nova. Agora, amar os inimigos, sim. Essa é a proposta nova de Jesus. Então é importante, quando falarmos em guerra e proposta para a paz, refletirmos sobre o nosso dia a dia. Nós ainda, será que não provocamos as guerras domésticas? Domésticas dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no nosso convívio familiar, social, sendo alguém instigante, alguém que não recebe uma ofensa e se cala, mas logo quer rebater. Dentro das guerras, dessas reflexões, será que nós não temos inimigos, desafetos também do passado, que no mundo espiritual muitas vezes estão nos trabalhando contra nós? E nós, nesse momento, às vezes até não sabemos disso conscientemente, e somos influenciados de uma forma negativa por eles. E nós, muitas vezes, queremos nos afastar de uma forma abrupta desses inimigos do mundo espiritual, quando na realidade, através da prece, da busca da própria reforma íntima, que nós vamos aplacar esse ódio desse inimigo invisível, entre aspas. No trânsito, não provocamos também situações conquistando inimigos, nos nossos negócios também? Será que a gente já consegue não desejar mais o mal ao próximo? Não desejar que o outro sofra? Ou ainda achamos que não, eu não desejo, mas Deus está enxergando e Ele vai vingar por mim, como se Deus fosse esse vingador? Isso são guerras que existem dentro de nós, são conflitos internos que nós temos que trabalhar se nós queremos conquistar a paz e a felicidade. Ninguém conquista a paz e a felicidade com conflitos dentro de si que são direcionados ao outro. E às vezes a gente se preocupa e está sempre atormentado, angustiado, ansioso, às vezes buscando tratamentos na medicina, na psicoterapia, que são válidos, mas quando na realidade nós temos que buscar dentro de nós essas respostas, diminuindo então as animosidades que nós temos em relação ao outro. Quando dizemos amar o inimigo, não é amar ele de uma forma terna e fraterna como temos com um amigo. Com certeza não é isso que Jesus quis dizer, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é não desejar mais o mal a ele. Não desejar que ele sofra e muito menos o desejo de vingança. Então a proposta para a paz, a gente pode pensar que seria uma proposta feita para grandes massas, quando na realidade a proposta para a paz é uma proposta do mundo interior, do mundo íntimo. Porque muitos de nós nos dizemos pacifistas, mas somos pacifistas por fora. Por dentro são ainda muitos belicosos. Quando acontece algum desconforto, alguma coisa, nosso primeiro pensamento é às vezes de desejar o mal, da vingança, de caluniar o outro. Claro que nós já não usamos armas para nos defender. Acabou-se a época dos duelos de morte. Mas os duelos de inteligência, de calúnias ainda existem. E nós utilizamos dessas armas. Há uma frase que diz: é mais fácil amar a humanidade inteira do que o meu próximo. E ela é verdadeira, porque as pessoas dizem assim: eu amo o mundo todo, eu amo aqueles que moram do outro lado do mundo. Claro, eles não estão próximos de nós. Eles não estão me provocando nenhuma situação, não estão provocando nada de dificuldade para mim. Porque o meu próximo, sim, esse provoca, esse é instigante,
estimula para mim trabalharmos o perdão, a humildade, trabalhar aquilo que eu preciso trabalhar. Quando eu me dou conta dessa situação, eu consigo entender, inclusive, por que aquilo está acontecendo. Na doutrina espírita, entendemos muito profundamente as causas das coisas que nos acontecem. A lei de causa e efeito. Se hoje eu sou a vítima, entre aspas, no passado, provavelmente eu fui o agressor. Talvez não nesta encarnação, mas se não foi nessa, foi numa encarnação anterior. Porque não há injustiça na nossa vida, não há nada que Deus coloca que não tenha uma causa justa para nós. Não é que Deus coloque, mas que venha para nós nas oportunidades da vida. Então, se alguém me agrediu e eu começo a entender isso, puxa, mas hoje eu estou ofendido. Se eu continuar, persistir nesse círculo vicioso de novamente agredir, né, isso não vai acabar. Então, o momento de consciência que eu estou agora, já desperta do que eu sou, o que eu vim fazer aqui, me convida a trabalhar o perdão em relação ao outro. E perdão não é ser ingênuo, não é que a justiça não vai acontecer, a justiça dos homens não deva ocorrer, com certeza deve. Senão o mundo seria o caos. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse o seguinte: não deseje mal para o próximo. Mas se ele contribuiu de uma forma para que a sociedade fosse prejudicada, seja assassinando, seja roubando, ele deve, de acordo com a sociedade, cumprir as penas cabíveis. Mas a minha libertação não vai depender da punição que vai chegar a ele ou não, vai depender somente de mim. Então, reforçando a ideia, quando eu perdoo, eu liberto-me. O outro ainda está vinculado com o mal, mas eu já estou me libertando. Não tenho mais resgatar algo negativo que foi resgatado naquele momento. Aaron e Aisha, os dois personagens da nossa história, abdicaram do direito da vingança. O direito da lei mosaica de olho por olho, dente por dente. E assumiram uma postura cristã, apesar de não serem cristãos. Assumiram aquela postura que Jesus nos disse: perdoar quantas vezes nos for necessário. Quando foi perguntada para Jesus, só 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Quantas vezes você foi ofendido? Porque se várias vezes eu sou magoado na mesma forma, porque naquilo ali eu ainda não aprendi a lição. Eu ainda não cumpri com o meu resgate com aquela situação. Eu ainda não entendi efetivamente o que é o perdão. Porque um perdão basta. Porque se aquilo eu aprendi com aquela situação, o meu perdão verdadeiro já não vai haver necessidade de novo de acontecer as mesmas situações. É que nem o aluno na escola. Aprendeu aquela matéria, ele vai para a seguinte: aquela já passou. Aquela matéria vai fazer parte do seu conteúdo intelectual. Ele vai utilizar nas outras matérias esmiuçadas, mas não necessariamente passar pela mesma situação. Então Jesus nos disse que não veio trazer a paz, mas a divisão. E as pessoas confundem, ou a espada, as pessoas confundem. Então Jesus era um líder bélico, porque Jesus não veio trazer a paz, que o mundo aparentemente nos diz o que é a paz. Que é aquela paz exterior, onde, entre sorrisos assinados de tratados, apenas servem para abastecer os armazéns de mais armas, de mais balas. Então essa paz não é a que Jesus veio trazer. A paz que ele veio trazer é a paz verdadeira. O convite ao amor e ao perdão. E quando nós começamos a trabalhar o amor e o perdão e praticar, nós vamos provocar algumas divisões, porque tem pessoas que ainda não compreendem o que é isso. Acham que o amor e o perdão é coisa de fraco, é coisa de religioso, quando na realidade é a proposta psicológica de Jesus para o equilíbrio interno de cada um de nós. A paz do Cristo é aquela que dá a paz de consciência,
aquela de dormir o sono tranquilo, aquela de fazer ao próximo aquilo que gostaria que ele fizesse para nós. Enquanto a paz do mundo ela é temporária, porque, como dissemos, é apenas um momento para a preparação para uma nova guerra, a paz do Cristo é duradoura e interminável. É a paz que nos convida a trabalhar o perdão, o respeito às diversidades que sempre vão existir entre nós, a tolerância às diferenças que sempre vão existir entre nós, que dá uma dignidade ao ser humano. É aquela que trabalha o diálogo, a confraternização e que nos convida ao desprendimento da personalidade. A personalidade é aquilo que nós estamos neste momento. E quando nós nos sentimos ofendidos dessa personalidade, do que eu sou agora, no papel que eu estou na sociedade, é porque eu ainda estou naqueles instintos animais ainda. Quando eu começo a entender como um indivíduo, como um ser espiritual que vivencia a matéria, no corpo que eu estou agora, com os títulos que eu tenho, com a situação que eu vivo, esse é apenas uma roupagem exterior. Quando alguém ofende essa roupagem exterior, não está ofendendo ao espírito imortal que eu sou. Então, se eu desapego dessa personalidade, eu consigo entender um pouco mais, às vezes até a dificuldade do meu irmão. E aquilo que eu tenho que trabalhar dentro de mim também. Então, uma proposta para a paz, ela é possível. Não é algo utópico, como talvez possamos imaginar. Basta um ser iluminado para modificar multidões. Basta um ser pacífico e pacificador para pacificar, umas vezes, uma nação. Haja visto Gandhi, Luther King e tantos outros missionários da luz que vieram em nome do Cristo mostrar a paz possível. É claro que quando eles partem, volta novamente a um estágio mais inferior. Vejamos a Índia. Mas jamais volta ao estágio primitivo depois da passagem desses grandes missionários. Então imaginamos agora num mundo renovado, em renovação, melhor dizendo, com a chegada de espíritos mais evoluídos, mais pacificadores para o nosso planeta. A paz talvez não esteja tão distante assim, mas ela vai depender de cada um de nós. Quando nós estamos construindo junto essa paz, nós participamos desse exército de espíritos, ainda como soldado raso, mas com certeza já fazemos parte dessa grande nação, dessa grande pleiade de espíritos que está reencarnando para transformar o nosso planeta. Talvez nós não vamos ver na nossa encarnação atual, provavelmente não, esta paz que desejamos. Mas o nosso tijolinho, a nossa construção já está sendo feita. E o que é mais importante, a paz dentro de nós já estará muito mais consolidada se continuarmos firmemente trabalhando o perdão, a tolerância e a compreensão. Pensemos nisso, reflitamos com Jesus, buscando nele o exemplo, o modelo e guia, para nós mantermos junto de nós esses desejos nobres de crescimento espiritual e de evolução espiritual. Muito obrigado pela presença de todos, pelos aqueles que nos acompanharam, pela televisão, pela TV Seara do Mestre. Continuamos juntos nesse ideal de paz. Muito obrigado.